capítulo 20, versículo 22. Aleluia. Amém? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Então, Atos 20, do 22 ao 24, na verdade, diz assim. Desculpem, eu estou no 21. Glória a Deus, agora sim. Eis que agora estou indo para Jerusalém por imposição do Espírito, não sabendo as coisas que lá me acontecerão, salvo o que o Espírito Santo me testifica em toda a cidade, dizendo que prisões e aflições me esperam. Mas nenhuma destas coisas me comove, nem valorizo a minha vida para mim mesmo, para concluir com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testificar do Evangelho da graça de Deus. Amém. Amém? Amém. Antes de você sentar, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: o Pai sabe o que faz. O Pai sabe o que faz. Pai sabe o que faz. Amém? Vamos. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos apresentamos a Ti como sua igreja. No nome de Jesus, nos apresentamos a Ti, Deus, como as Tuas ovelhas, Senhor. Tu és o nosso pastor, Deus, e nós queremos sim nos alimentar de Ti, da Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, Pai querido, lança por terra todo sofisma, lança por terra todo bloqueio, mas que nós, no nome de Jesus, possamos aprender de Ti, que é nosso humilde. Possamos aprender da Sua palavra, Senhor, no nome de Jesus. Abre nosso coração, Deus, em nome de Jesus, e nos faz entender, Deus, as coisas grandiosas e ocultas, como a Sua palavra diz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos, o Pai sabe o que faz. E eu quero... Quantos pais nós temos aqui hoje? Feliz Dia dos Pais, então. Amém. Uma pergunta para esses pais: alguma vez o seu filho já quis enforcar o banho? Já. Para, pai. Alguma vez o seu filho já quis faltar à escola? Já. Sabe que a criança, a gente dá autonomia para elas terem opinião, para pensar, para querer, mas algumas coisas cabem aos adultos decidir. Tu sabia disso? Quantos aqui sabem disso? Amém. Algumas coisas cabem aos adultos. Por que criança não vota? Sem piadas. Porque a criança não tem o raciocínio para votar, mas o adulto, ele tem já a capacidade de ler, estudar, pesquisar. Por que a criança não pode casar sendo criança? Porque ela não tem maturidade para escolher o que ela quer para a vida dela, ainda não conhece o mundo, né? Você que já é mais velho, e você olha para o primeiro amor de uma criança e você fala assim: pobrezinho. Porque tu é adulto, tu já viveu mais coisas, você tem experiência. Só que o maior nível da ignorância é quando a gente é ignorante o suficiente para não ver que somos ignorantes. Parece engraçado, mas eu sou tão ignorante que eu não sei que eu sou ignorante, e a gente é assim em relação a Deus. Sabia? Só que como nós somos adultos, nós não percebemos que estamos sendo ignorantes em relação a Deus. Porque somos adultos, nós já vivemos muitas coisas, já temos experiências de tantas coisas, já tenho minha própria opinião. Então, o que o meu pai vai me ensinar agora, sendo que eu já sou adulto? E nós deixamos de ser como as crianças, que estão ali para tomar banho mesmo quando não querem, porque o pai mandou. Às vezes não vão querer, às vezes vão chorar, às vezes vão espernear, mas elas não têm escolha, vão tomar banho. Vão para a escola, mesmo que não queiram, porque elas são crianças, e a criança tem que obedecer, né?
As crianças que são mais velhas e não vão para a salinha, os pré-adolescentes, para os adolescentes, eles têm que obedecer. E para os adultos, eles têm que obedecer. Amém. Dói isso, dói, porque quem que vai mandar em mim? Eu não vou deixar alguém mandar em mim. E a gente cria esse orgulho no nosso coração, e é por isso que não temos Jesus. Nossa, é verdade. Quem pensa que se manda não tem Jesus. Porque eu sirvo a Cristo, eu não me sirvo. Se você serve a Cristo, você não se serve. E agora o apóstolo Paulo, que já era um homem adulto, já tinha suas convicções, já tinha suas próprias opiniões, e agora ele é direcionado pelo Espírito. Em outras versões vai dizer que ele, comovido em espírito, e um espírito minúsculo, porque se refere ao espírito dele, entendendo a direção de Deus. Ele iria para Jerusalém. O que espera em Jerusalém? Segundo o texto que nós lemos. Dores e aflições. Dores e aflições. Coisas que ele não quer. Coisas que não são boas. Porque na cabeça da criança não é bom tomar banho. Na cabeça da criança não é bom dormir cedo. Mas o pai sabe o que faz. Ou Deus não sabia o que estava fazendo com Paulo? Amém. Deus sabia o que ele estava fazendo com Paulo. Deus sabia por que estava direcionando o apóstolo Paulo. E Deus direciona ele numa rota que o traria algumas aulas. Sim, algumas aulas. Deus quer nos ensinar com tudo isso. Deus quer nos ensinar porque Ele é Pai. E Ele é um Pai que nos ama. E o Pai que ama não retém a vara. Então o Pai que nos ama, Ele nos leva para desafios. Como quando você manda aquela pobre criança lavar a louça. E tudo eu nessa casa. E a gente é igualzinho. Porque Deus te dá uma direção e você murmura. E Deus te leva para um lado e murmura. E nós nos enchemos de opiniões. Porque na minha opinião, não preciso de todo esse exagero. Por que eu tenho que ir para Jerusalém e posso mandar uma carta? E nós nos enchemos de argumentos que nos impedem de viver aquilo que Deus tem para nós. Uma pergunta: quantos visitantes nós temos hoje aqui? Olhem para o lado. A culpa é de quem? Nossa. Mas eu não quero ir para Jerusalém. E eu não vou para Jerusalém. Eu vou ficar aqui, porque lá as pessoas vão rir de mim, porque lá as pessoas vão zombar de mim, porque lá as pessoas vão ignorar o que eu estou falando. Eu vou perder minha credibilidade por falar de Jesus. E eu não vou para Jerusalém. E o apóstolo Paulo podia ter tido essa postura, porque lá esperam prisões e aflições. Mas ele não toma essa direção, ele não toma essa rota. Mas ele diz que está pronto para obedecer ao Senhor. Está pronto para obedecer ao Senhor. Glória a Deus. E o Senhor tem me trazido algumas palavras muito duras no meu coração. Algumas que inclusive eu nem posso falar aqui. O Senhor tem trazido palavras duras ao meu coração sobre a nossa igreja e sobre o que nós temos que melhorar, o que nós temos que mudar, queridos. Nós temos que mudar para sermos obedientes. Obedientes. Você, como pai, você não ama quando seu filho é obediente? Amém. Quantos pais amam que o filho desobedeça? Ninguém. Nossa, como eu amo uma birrinha. Adoro. Nossa, como eu amo quando meu filho retruca o que eu estou falando. Tão bom, alegria no meu espírito, paz, ânimo. Não é assim? Não é assim? Você deixa de amar o seu filho quando ele te desobedece? Não. Deus também não deixa de nos amar quando nós desobedecemos. Somos nós que deixamos de ser bons filhos. O Pai nos ama, o Pai te ama, o Pai continua com os braços abertos. Aleluia. Querendo te receber. Ele continua ali querendo te instruir. Mas nós deixamos de viver aquilo que o Pai tem para nós.
O Senhor tem grandes coisas planejadas para nós, você sabia? Amém. É bíblico. As promessas bíblicas mostram que Deus tem pensamentos de paz e não de guerra. Mostram que Deus tem pensamentos de nos pôr como cabeça. Mostra que Deus tem pensamentos de nos fazer prosperar. Mostra que Deus tem pensamentos de nos dar saúde, paz e alegria. Mas nós deixamos isso de bandeja, porque eu não quero lavar a louça. Mas o Espírito Santo conduziu o apóstolo Paulo, dizendo: vai para Jerusalém. E ele obedeceu, com toda a humildade no coração. Obedeceu, essa é a palavra-chave. Obedecer. Obedecer a quem? Obedecer aos homens? Não é esse o propósito, mas obedecer a Deus. Se Deus usar alguém para te direcionar, obedeça. Como que eu vou saber se foi Deus que me direcionou? Como que eu vou saber? Discernimento de espírito. Discernimento de espírito. Conhecendo a Bíblia. Orando, tendo relacionamento com Deus. Amém. Mas aí eu não faço nenhuma dessas coisas e quero decidir quem é de Deus e quem não é de Deus. Mas Deus tem grandes coisas para nós. Amém. Amém. Como teve grandes coisas para Paulo. Se mover no Senhor, se mover em direção ao que o Pai quer, é ser obediente. Mas é também entender o que o Pai quer. É sentir no próprio Espírito, sentir no teu Espírito, aquilo que Deus está te direcionando, aquilo que Deus quer para a sua vida, aquilo que Deus quer para a nossa igreja, aquilo que Deus quer. Atos 21, 24, vamos um pouco para frente. Desculpa, Atos 21, 4. Amém? Amém. Atos capítulo 21, versículo 4 diz: e tendo encontrado os discípulos, permanecemos ali por 7 dias, os quais diziam a Paulo pelo Espírito, para que ele não subisse para Jerusalém. E agora vem uma questão profunda. Deus se engana? Não. Deus não se engana. Deus mente? Não. Deus não mente. Então por que Paulo, direcionado pelo Espírito Santo, decide ir para Jerusalém? Mas agora alguns discípulos tocados em espírito dizem para Paulo não ir para Jerusalém. Qual é a explicação que nós temos para isso? Qual é a explicação bíblica que nós temos para isso? Deus não se engana. Deus não se engana. Vamos mais um pouquinho para frente. Versículo 10 ao 14. Atos 21, do 10 ao 14, diz: e demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um certo profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: isto diz o Espírito Santo, o homem ao qual pertence este cinto, assim será amarrado em Jerusalém pelos judeus, e será entregue nas mãos dos gentios. Continuando aqui, diz: e quando ouvimos estas coisas, tanto nós quanto os do lugar, rogamo-lhes que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que chorais e quebrantais o meu coração? Porque eu estou pronto não somente para ser preso, mas para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor. Oh, Deus. Essa é a palavra do apóstolo Paulo respondendo eles. Eu quero que você entenda uma coisa. Quem aqui já está há mais de 3 anos na igreja? Amém. Nós chegamos numa fase onde Deus começa a nos revelar coisas, e muitas vezes nós queremos dar opinião para as coisas que Deus nos revela.
Bíblia fala de dois dons do Espírito: palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Qual é a diferença dos dois? A palavra de conhecimento é quando Deus te revela algo que você não sabia. Conhecimento, um novo conhecimento. Quando Deus te revela algo, quando Deus conta para esse discípulo que Paulo seria preso, isso é uma palavra de conhecimento. Mas a palavra de sabedoria é entender o que deve ser feito com esse conhecimento. Entender o que deve ser feito, entender o que Deus quer, o que Deus espera de mim e o que Deus espera de você. E às vezes nós recebemos a primeira parte, que é a revelação, e saímos então fazendo o que bem entendemos, porque decidimos que é assim. E começamos agora a pregar contra a palavra de Deus. Deus não disse que não era para ele ir para Jerusalém. Deus disse que em Jerusalém me esperavam prisões. No capítulo anterior, o próprio apóstolo Paulo disse que ele não sabe o que espera lá, a não ser o que Deus tem revelado de cidade em cidade, que são prisões e sofrimentos. Então ele sabia disso, mas às vezes nós começamos a ter um pequeno conhecimento espiritual, um pequeno conhecimento da Bíblia, uma pequena informação, e nos sentimos no auge. E agora eu já posso viver a minha própria opinião. Eu não estou falando mal dos discípulos de Paulo. Eles eram bons discípulos. Eu estou apenas comparando a maturidade que Paulo tinha e os discípulos, para que fique claro que existe uma caminhada, existe um aprendizado. Eu preciso ter a palavra de sabedoria. Em Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer que ele ora para que a igreja tenha espírito de revelação e de sabedoria. Essas duas coisas são importantes, e eu não posso viver só por uma delas. Ou melhor, posso, mas eu não tenho bom proveito. O bom proveito é quando eu vivo em espírito. Queridos, eu sei que alguns já sabem plenamente do que eu estou falando, outros nem tanto, mas eu quero te dizer que existem testemunhos do poder de Deus que muitas vezes eu deixo de contar para não parecer ostentação, porque as pessoas fecham o coração. Por que Deus faz isso com fulano e não com ciclano? Mas nós, como cristãos, nós somos cristãos. O testemunho tem que nos gerar fé para viver o sobrenatural e não fechar o meu coração, não fechar o teu coração. Você tem que abrir o coração se o testemunho vem de Deus. Como eu vou saber se vem de Deus? Orando, buscando o Senhor. Sabe, o poder de Deus é o sinal da presença dEle. Aonde que eu posso ver isso? Na Bíblia. Pega os pais da fé, abre o livro de Hebreus, capítulo 11, leia inteiro. O poder de Deus é sinal da presença de Deus. Deus pode estar aqui agora sem manifestar nenhum sinal poderoso? Pode. Mas existem os níveis da presença de Deus que nós podemos buscar. Existe a presença da onipresença. Talvez muitos, ou melhor, com certeza muitos, só conhecem até agora a presença da onipresença de Deus. Sabe o que é a presença da onipresença de Deus? É aquela de que Deus está em todos os lugares. Onde está a manifestação da glória? Mas Ele está ali cuidando, está ali sendo governo, sendo autoridade, porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, e Ele está ali na sua onipresença. Mas existe também a presença da misericórdia. A presença da misericórdia é quando alguém que ainda nem sabe o que quer crer, mas você vai entregar de Jesus para ela e você sente uma presença doce que envolve o ambiente, e essa é a presença de misericórdia de Deus, a presença que traz salvação, a presença que traz o novo nascimento. E você precisa ter sentido essa presença ao menos uma vez na vida, que é a presença do novo nascimento, quando o Espírito Santo está ali convencendo você.
Claro, talvez você ainda não tinha maturidade o suficiente para entender isso. Talvez você achou que era só um clima gostoso. Porque ainda nesse ponto a presença de Deus é sutil, para quem não o conhece. Mas existe a presença de glória de Deus, a presença de glória do Pai. Essa presença de glória é a presença que opera sinais poderosos. E também existe a presença de juízo. A presença de juízo é onde surge o temor, onde você conhece a autoridade de Deus, onde você conhece que Ele é soberano sobre céus e terras e que você não se manda. É a presença que talvez muitos aqui não sentiram, mas é a presença que faz a sua carne tremer, que parece que vai descolar dos ossos. E eu lembro que a primeira vez que eu senti isso, eu mal conseguia levantar, de temor no meu coração, e talvez isso pareça loucura para você. Pareça loucura, nunca vivi isso, nunca vi isso, nunca vi quem falasse disso. Mas não é loucura, é a presença de Deus. Eu preciso ter caminhado no meu aprendizado com Deus, a ponto de me aprofundar na presença dEle e conhecer mais da presença dEle. Queridos, no mês passado, que virou mês recentemente, no final do mês passado, eu estava tendo uma conversa natural sobre as coisas terrenas com outro guitarrista. Eu estava falando sobre música e sobre que não tem mais tempo para estudar música e que está faltando tempo e que a gente está muito atarefado e muito cheio de coisas para fazer. A gente estava conversando sobre isso e de repente a gente sentiu a presença de Deus ali. A gente não era um culto, não era uma célula, mas eram dois crentes falando sobre tocar no louvor. E eu nem estou falando sobre o louvor, estou falando sobre a música. E nós estávamos conversando e de repente ele falou assim: a gente está aqui conversando sobre música e o Espírito Santo está aqui. E eu comecei a prestar atenção e eu senti que realmente as minhas mãos estavam pegando fogo e eu sentia no meu estômago um fogo. E eu falei: é claro que está aqui. E nós começamos a orar e começamos a orar em língua e o Elton estava ensaiando com o pessoal ali e ninguém entendendo o que estava acontecendo e a gente ali orando em línguas e Deus trouxe uma palavra de revelação para nós. Essa é a presença de Deus, a presença de glória. Ainda alguns dias depois a gente estava num congresso e teve um tempo de oração e nós estávamos orando, estava eu e a minha esposa orando, nós com as mãos erguidas, orando ao Senhor e chorando na presença dEle, orando ao Senhor. Depois, terminando de orar, eu peguei a minha Bíblia e ela estava puro óleo, como se alguém tivesse derramado óleo de unção nela, puro óleo. E eu pensei: derramaram óleo na minha Bíblia. Mas eu comecei a olhar e não tinha ninguém ungindo ninguém. Eu pensei: então não pode ser isso. E eu peguei outras coisas, e eu olhei nas minhas mãos, as minhas mãos estavam cheias de óleo. E eu falei com a minha esposa, eu falei: minhas mãos estão cheias de óleo. E ela falou: as minhas também. Detalhe que alguns momentos antes nós estávamos orando com as mãos erguidas. E veio um profeta do Senhor lá. E ele botou uma mão no meu ombro e outra mão no ombro dela e disse: eu estou vendo o Senhor derramando uma nova unção na vida de vocês. Amém. E logo em seguida, depois disso, foi quando eu percebi que eu estava com as mãos como se alguém tivesse realmente derramado óleo nas minhas mãos. Glória a Deus. E isso parece absurdo, talvez para você seja impossível, mas eu não estou te contando isso para ostentar. Eu quero instigar no seu coração o desejo de viver o sobrenatural de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas você precisa obedecer. Aleluia. Só vive o sobrenatural de Deus quem obedece. Amém. Se nós não obedecermos, se não formos filhos obedientes ao Pai, não poderemos viver as grandes coisas do Senhor, os grandes sinais do Senhor. E Ele quer operar sinais e maravilhas, e nós impedimos Ele, nós impedimos o Senhor, porque nós criamos bloqueios que não são dele, são nossos. E nós queremos, como uma criança,
entender o porquê que eu não posso votar ainda. Como uma criança entender por que tem que obedecer os pais. Tem um vídeo muito curioso, onde está um pai conversando com um filho, e o pai está falando sobre crescer, e o pai fala para o filho que um dia ele vai crescer e vai casar. E aquele filho dá um sorrisão, porque ele vai casar e fica feliz. E o pai dele diz, e aí você não vai mais morar com o pai, vai morar com a sua esposa. E aí aquele guri começa a chorar. Porque ele não tem maturidade para saber o que é não estar morando na casa do pai. E nós muitas vezes não temos a maturidade de entender muitas coisas, mas queremos reduzir a Deus aquilo que eu entendi. Queridos, nós temos que aprender a confiar no Pai. Amém. E obedecer ao Pai. Essa é a palavra de Deus. Amém. Obedecer ao Senhor. Obedecer a Deus. Vamos mais para frente. Atos, capítulo 23, versículo 11. Atos 23, capítulo 11. Diz assim: E na noite seguinte o Senhor estava ao seu lado e disse: Ânimo, Paulo, pois como testificaste de mim em Jerusalém, assim é preciso que também testifiques em Roma. Nesse momento, Paulo já tinha chegado a Jerusalém, ele já tinha sido afrontado pelos incrédulos, ele já estava sendo julgado, e então, no meio desse caos, passa uma noite e tem uma visita ilustre sentada ao seu lado, ou de pé ao seu lado, mas ele diz que estava ao seu lado, que é Deus. Glória a Deus. Não é isso que você quer viver? E poder, num dia seguinte, acordar e saber que Deus está ali no seu quarto para te trazer uma palavra de ânimo? Aleluia. Não seria algo poderoso, surpreendente? Amém. Mas Paulo era obediente. Nós temos que obedecer. Então, Deus diz a Paulo: assim como você pregou aqui em Jerusalém, eu quero que você pregue em Roma. Se Paulo tivesse desistido de ir para Jerusalém por causa da opinião dos outros, ele jamais teria visto isso. Jamais teria manifestado a glória de Deus em Jerusalém como fez. E jamais receberia esse conforto do Senhor, o testemunho de ter a presença de Deus e o próprio Deus ali ao seu lado. Glória a Deus. Isso é um fruto da obediência. Amém. Nós precisamos ser filhos maduros que obedecem ao Pai. Filhos maduros que obedecem ao Senhor. Aleluia. Que sabem ter prioridades na vida. Qual é a sua prioridade, meu querido? Viver aquilo que esse mundo tem para te oferecer, ou viver os sinais poderosos do Senhor? Amém. Ou viver as coisas grandiosas de Deus? Qual é a escolha que você faz? Você pretende viver o que exatamente? Aquilo que o mundo pode te oferecer e te dar? Ou viver as coisas sobrenaturais? Viver o mover do Espírito? Viver o sobrenatural, ver curas, ver milagres, ver provisões, ver os sinais dos céus. E o Senhor procura os filhos obedientes. Amém. Aleluia. Que vão parar de achismo e só obedecer. E entender que eu não sei tudo, eu não vou saber tudo. Quando Deus chama Abraão e fala: sai da tua terra, da tua parentela e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão não sabia de mais nada além disso e obedeceu a Deus. Aqueles que vivem do Espírito, eles entendem que eles não precisam mais saber todas as partes com detalhes. A gente tem a ideia de que Deus vai chegar para você, ou vai chegar para o seu
missionário e vai dizer: agora eu quero que você largue o emprego e eu vou te sustentar e você vai ser isso e vai ser aquilo e eu vou te levar para lá e para cá e você vai fazer isso e aquilo. Na maioria das vezes não é assim que acontece. Na maioria das vezes Deus vai falar assim: eu quero que você largue o emprego, e daí tu fica esperando e o resto vem depois. E eu não estou querendo que você saia daqui e vá largar seu emprego. Isso é um exemplo, que fique claro. Mas nós temos que aprender a obedecer. Obedecer coisas simples. Coisas simples. Essa é uma igreja que anda em célula. Você sabia que é uma igreja que anda em célula? Amém. Por que você falta a célula? Porque não é sua prioridade. Você não tem prioridade com o corpo de Cristo. É obediência simples. Você sabe que essa é a palavra de Deus, sabe? Essa é a palavra de Deus. Por que tu não lê? É uma obediência simples. Ah, mas eu leio o versículo do dia todo dia. Vou nem falar. Você sabe que a oração no secreto, é você e Deus. A oração no secreto é o que aumenta a sua intimidade com Deus e aumenta o seu relacionamento com Deus, e é onde Deus te enche de poder. Você sabe disso? Amém. Então onde está o seu devocional? No secreto. E no secreto ninguém precisa saber o que é secreto. Mas você sabe que a palavra de Deus também diz que é na congregação que Deus derrama a bênção. Então por que a gente deixa de congregar e não é tão importante assim eu vir nos cultos? E aí, hoje eu não quero mais vir porque eu estou ocupado, e hoje eu não vou vir porque eu tenho preciso de um outro negócio. Esses são os compromissos. Não estou dizendo que você não pode nunca mais faltar um culto na sua vida. Isso seria impossível. Não é isso que eu estou dizendo. Mas onde está a sua prioridade? O que você quer viver? Você se contenta em acordar, ter o seu trabalho em período integral, voltar para casa, assistir uma TV e dormir, e quando vê, a sua vida acabou e é isso que você fez a vida inteira? Ou você quer ter experiências sobrenaturais com o Senhor? Amém. Que transformam tudo. Amém. Até o meu trabalho de período integral. Aleluia. Amém. Porque aí eu vou lá e Deus me usa na presença dEle. Queridos, eu vou dar um outro testemunho sobre isso. Eu trabalhava num projeto e eu estava resolvendo um problema daquele projeto e eu tive um sonho de que aquela empresa que me contratou ia mudar completamente um outro contrato que ia afetar o projeto. Deu uns dias, eles me chamaram e falaram: ó, a gente vai mudar tudo isso. Eu sabia. Então Deus quer te levar num nível que mesmo as coisas seculares vão ser sobrenaturais. Amém. Até aquilo que é corriqueiro, como ir para o trabalho, né? Eu fico na frente do computador, outros constroem casa, outros atendem numa farmácia, outros... Existem tantos trabalhos, diversos trabalhos, e em todos eles Deus quer manifestar a glória dele. Aleluia. Para os filhos que obedecem. Glória a Deus. Amém? Amém. Querido, para entender como obedecer, você precisa ter um relacionamento com Deus. Nós sabemos também que muitas pessoas são enganadas e vivem em obediência cega, enganados. Não é isso que a Bíblia está te pedindo, tá bom? Não é isso que a Bíblia está te pedindo. A Bíblia está te ensinando a obedecer a Deus. Glória a Deus. A Deus. E você só vai saber o que é isso quando conhecer a presença dele. Aleluia. Num nível mais profundo. Amém. Amém. Num nível mais íntimo. Amém? Amém. Queridos, para encerrar esse assunto, 1 Samuel 15, 22 e 23. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. 1 Samuel 15, 22 e 23. Amém?
Amém. Diz assim: E Samuel disse: Tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e sujeitar-se melhor do que gordura de carneiros. Para a rebelião, pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a teimosia ou a obstinação é como a iniquidade da idolatria. Quem que diz isso? O Senhor. Aonde que você leu isso? Na Bíblia. E é isso que você tem que fazer para entender o que obedecer. Saber se está na Bíblia. E agora você sabe, está na Bíblia. Melhor é obedecer a Deus do que dar 4 milhões de dízimo. Melhor é obedecer a Deus do que dar teu carro, tua casa e tudo para a igreja. Se Deus mandar uma coisa, se Deus não mandar, você não vai comprar Deus. Não vai, ó Deus, eu desobedeci, mas pegue isso aqui em troca. Melhor é obedecer a Deus do que fazer 3 meses seguidos de jejum para comprar Deus. Sou desobediente, mas eu vou comprar Deus, quero barganhar com o Senhor. Não vai. Para quem veio nos cultos anteriores, você aprendeu que Saul foi ungido por Deus. E está na Bíblia. Eu não acredito. Volta, leia o texto anterior, leia do 14 para diante, capítulo 14 em diante. Saul teve um encontro com Deus. Ele foi ungido por Deus. E a Bíblia diz que ele profetizou. Saul profetizou. Saul foi contado entre os profetas. Mas aqui ele foi rejeitado pelo Senhor. Por que ele foi rejeitado pelo Senhor? Porque desobedeceu. Eu quero que essa palavra fique gravada no seu coração. Aleluia. Nós temos visto por tantos lugares, e às vezes até mesmo ao nosso lado, um evangelho café com leite, né? Um evangelho diluído. Eu quero dizer que o evangelho diluído não traz salvação, porque nos últimos dias muitos dirão: mas Senhor, Senhor, eu preguei no seu nome, eu fiz isso e aquilo no seu nome eu orei em línguas, no seu nome eu expulsei demônios. E Jesus vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então Deus não quer te deixar confortável, Deus quer te deixar salvo. Amém. Entenda isso no seu coração. Aleluia. Se para a sua salvação custar um conforto, gaste o seu conforto. Se para a sua salvação custar propósitos radicais com Deus, faça isso. Você não é salvo pelas obras, fique tranquilo. Você não vai ser salvo porque fez isso por aquilo. É pela graça. Mas a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, que a fé sem obras é Morta. Vocês sabem. Então não é a tua obra que vai te salvar, mas aquele que tem o coração aberto para Deus vai produzir frutos que provam isso, que evidenciam isso. Amém? Amém. Quantos aqui querem viver o sobrenatural? Amém. Quantos aqui estão dispostos a sair do conforto? Amém. A gente precisa aprender a sair do conforto, aprender a obedecer, aprender a se gastar pelo Senhor. Verdade. Amém. Amém? Amém. Fique de pé, meus queridos. O sério louvor pode subir. Enquanto ele explode, sabe que a presença de Deus está aqui. Aleluia. E talvez você ainda não sentiu a presença de Deus, mas está aqui. Glória a Deus. Alguns já sentiram, outros ainda não. Mas isso é o resultado do relacionamento que temos com Ele. Isso é o resultado da nossa comunhão, da nossa intimidade com o Senhor. Mas hoje, nós podemos e devemos buscar a presença de Deus. Amém. Para que essa palavra fique gravada no meu e no teu coração. Aleluia.